O Cuca falando sobre a chegada ao Galo, aliás, Atlético atrás do Júnior Santos, hein? A gente vai falar sobre isso também. Agora, confiando no potencial do Cuca, numa possível chegada de jogadores, já tem um time bom, eu acho que o Atlético, né, tem uma torcida gigantesca, ele pode incomodar, ele pode estar ali brigando. É time para brigar pela parte de frente da tabela do Brasileiro. Saudações, galera. Cuca chegou botando moral, galera. Cuca chegou aí pedindo reforços, pedindo Júnior Santos no Galo. Galera, trouxe esse corte aqui para vocês, pra gente conferirmos juntos aqui o que a imprensa está falando do nosso galão. Vamos conferir aí o que o Zinho, o Pascoal e a bancada falou do nosso galão. As imagens são da ESPN Brasil, créditos ao canal do YouTube na descrição do vídeo, galera. Vamos conferir sem mais enrolação, antes só pedindo a você que é torcedor do Galo, deixe seu like, se inscreva e vamos conferir, galera. O Galo também sondou o Júnior Santos do Botafogo e aguarda os próximos passos. As saídas também estão em pauta. O Galo negocia o retorno de Zarate ao Racing, que tem otimismo em repatriar o jogador. Batalha despertou o interesse do Boca Juniors, mas nenhuma oferta foi feita. Cuca vai fazer parte desta renovação do elenco. O ideal é a gente ter uns 2 jogadores por posição e ter uma meia dúzia de coringas que você usa e formar alguns meninos da base também. E você fica bem servido. Uma média de 70 jogos que uma equipe como o Galo ou qualquer outra equipe grande joga, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Existe durante esse percurso lesões, mau momento, suspensão. E a gente tem que conviver com tudo isso, né? Então as oportunidades vão aparecer para todos eles, né? Se a gente tiver uma competitividade alta no elenco, a gente tem tudo para passar bem. Muito bem, tá aí o Cuca falando sobre a temporada, inclusive elogiando o Milito. Quero começar falando sobre o Júnior Santos, André Kfouri. Ele chegando no Galo, ele chega com status de titular e vai ajudar muito esse time. Ah, sim. O nível dele é indiscutível, né? E chegaria como titular na enorme maioria de clubes brasileiros. O Atlético está nessa lista, então, assim, o encaixe para mim é muito claro, um tremendo jogador. O Atlético Mineiro foi colocado pela nossa equipe aqui, não necessariamente com a minha participação, na segunda-feira, um nível preocupante, né? Sim. No início da temporada. Sim. O Galo estava preocupante, né? Preocupante, sim. Justamente por causa de um mercado frio, né? Mas um jogador como ele muda bastante as coisas, melhora bem. Mudaria, então, o preocupante se o Júnior Santos chega ou calma? Não sei se é o suficiente, não sei se é o suficiente para mudar o quadro, mas a situação do Atlético nesse ano de menos investimento, porque o calendário é diferente, então é um ano de ajuste. Então, um jogador que ajuda a melhorar a imagem do trabalho da diretoria antes do ano começar. Quando a gente pensa num Galo que perde o Paulinho, se conseguir trazer o Júnior Santos para o lugar do Paulinho, é uma reposição no mínimo à altura. Certo. No mínimo. E eu digo no mínimo porque se a gente olhar como base 2024, eu digo que é uma reposição melhor. Mas se a gente olhar como base os últimos anos, né, a gente viu o Paulinho jogar mais vezes, mais temporadas no nível maior. O Júnior Santos é um jogador de uma ascensão mais recente, de uma história de muita batalha durante a carreira, uma ascensão tardia, um cara que batalhou demais, mas que na última temporada, assim, ele ficou um bom tempo na temporada machucado e ainda assim foi um dos destaques. Ele fechou a temporada com um peso decisivo tremendo. O que ele fez no começo e no fim da temporada já reputa ele ter um ano espetacular. E ele, de fato, jogou muito. E ainda cravou na final contra o Galo. Eu não vejo o Botafogo liberando fácil. Pois é. Acho que esse é o ponto. O Galo tem interesse no jogador, o Galo procurar seus representantes é absolutamente legítimo, é papel de um clube do tamanho do Atlético Mineiro que busca um atacante para repor a saída de um cara como o Paulinho. Mas acho que o Botafogo, na posição que o Botafogo está, agora mais do que nunca, se não tivesse perdido o Thiago Almada, não tivesse perdido o Luiz Henrique, etc e tal, teria... perdeu ainda, tá? Nem perdeu o Luiz Henrique, mas ele já pediu para sair, ele não vai ficar, né? Então, já mas deixou assim, claro tem que ele isso, não vai a vontade do jogador. Também tem isso. Agora, para o Galo seria um tremendo reforço, especialmente nesse cenário de incerteza sobre o tamanho da ambição do projeto para 2025. Sim. E aí, junto com o lado financeiro, explicado hoje pelo Bruno Mussi, que é o CEO do clube, o Galo vai dar uma segurada. Se bem que o Bruno Mussi disse na entrevista que, apesar da dívida do Galo ter crescido bastante na última temporada, o dinheiro arrecadado com a venda do Paulinho vai ser usado estritamente para
contratações. Então, mais de 100 milhões de reais que vão ser revertidos para contratações, não para quitação de dívidas. André, o Cuca fala também sobre o trabalho do Milito. E ele elogia, diz a torcida está machucada pelo que aconteceu no final da temporada, mas foi um bom trabalho. Como é que você analisa assim, o trabalho do Milito no final do ano, sem títulos, sem Libertadores, e o Cuca chegando, pegando metade desse trabalho? Se o Atlético Mineiro não tivesse vencido nenhum troféu como aconteceu, mas tivesse disputado a temporada até o fim, incluindo, claro, essas partidas decisivas das Copas, em alto nível, com chance de ganhar, né, demonstrando que um time necessariamente vai ter que ser melhor do que o outro, mas isso não significa que o time que perdeu é um lixo, não deveria estar ali, etc. Eu não estou dizendo que foi assim, mas muita gente conclui equivocadamente assim. A gente poderia dizer que a validação que os títulos geram para bons trabalhos, evidentemente é o que há de mais importante, mas não significa que um trabalho que não vence é um trabalho a ser descartado. Só que o final do ano do Atlético foi um final em que o time jogou mais vezes mal do que bem, comparado com o próprio potencial. Eu me lembro da noite em que o Atlético elimina o Fluminense da Libertadores com uma atuação muito boa, e a gente conversava aqui, será que a partir de agora o Atlético clica e esse é o padrão que nós vamos ver? E não foi, muito ao contrário. As entrevistas do Milito no trecho final da temporada eram a clara demonstração de um treinador futebolisticamente preocupado, percebendo que o time não conseguia atuar da maneira que ele sabia que podia. O cara que vê os treinamentos, conhece melhor do que ninguém os jogadores. Faltou do Milito, mas faltou dos jogadores também, galera. Meio que se desmontou na parte mais importante do ano, a ponto de levar o Atlético a quase protagonizar uma coisa sem precedentes, que é um time disputar a Libertadores, a decisão num sábado e jogar para não cair no fim de semana seguinte. Isso é uma coisa, né, é uma loucura. Então, não acho que o trabalho do Milito foi um trabalho a ser elogiado, porque o resultado não veio e a forma como o time atuou no momento em que o resultado estava em cima da linha para ser alcançado, terminou por decepcionar. Não significa que ele seja um mau técnico, nada disso, ao contrário. É justamente esse final, essa desmobilização, que deixa um gosto estranho, porque o potencial foi visto. Em alguns momentos, não muitos, em alguns momentos da temporada, e um potencial muito interessante. Mas eu consigo entender o técnico que chega depois dele. Claro, né, depois de conversar com os jogadores, sentiu que o clube está passando nesse momento, o que o elenco tem a oferecer. E acho que também um treinador, ao avaliar o trabalho de um colega, usa critérios diferentes dos nossos. Sim. Porque eles são quem põe a mão na massa, tem noção absoluta da dificuldade e dos obstáculos que os técnicos aqui no Brasil precisam superar para ser bem-sucedidos. Então, o prisma do Cuca é diferente do nosso. Eu consigo entender porque o Cuca elogiou o Milito, mas isso não me faz elogiar tanto assim o trabalho do Milito no Atlético nesse ano de 24. O Atlético Mineiro não consegue conquistar o que era a expectativa da temporada, né? E isso também vai na questão financeira, tem todos esses contratos vencendo e não está com cara de que vai gastar muito nessa janela de transferências, apesar de precisar de algumas contratações, assim. A entrevista do Cuca para você é protocolar ou ele consegue realmente ser competitivo com o que tem ali, pensando numa temporada inteira? Assim, eu acho que para iniciar um trabalho, ele por conhecer esse elenco, acho que a contratação do Cuca é boa nesse sentido, trabalhou com a maioria desses jogadores, conhece bem, sabe o que pode fazer e vai precisar muito dele para ajustar, para organizar. É um modelo de jogo totalmente diferente do treinador anterior, do Milito. Então, assim, mas ele perdeu peças, principalmente o Paulinho, né, vamos dizer assim. Mas tem uma base de time, como ele falou. Agora, para brigar em todas as frentes, aí eu estou pensando assim, Campeonato Brasileiro, né, que é muito mais difícil,
ele precisa de ter, porque é um campeonato longo, né? Então ele precisa de ter um elenco com mais opções. Mas tem uma base forte, sim. E aí tem a questão também da saída do Mariano, tem a questão da mudança de estilo de jogo, né? Não me parece que o Cuca vá colocar o time dele para jogar da mesma maneira que o Milito colocava, apesar desse elogio. Então tem algumas questões ali para tentar encaixar. Eu também acho que o Cuca, do ponto de vista de capacidade para treinar time, é uma belíssima escolha do Atlético, não se discute. E vai depender mais do técnico nessa temporada, acho que, do que nas passadas, se a gente olhar para o elenco, sobretudo para a perda do Paulinho. Eu acho que, assim, a gente outro dia, no Linha de Passe, ficou discutindo ao Cruzeiro, todas as contratações e tal. Eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos pôr as telas dos times do Cruzeiro e do Atlético, aqueles tais 22, hoje, e vamos tentar fazer uma comparação. Não acho hoje ainda o Cruzeiro melhor do que o Atlético. Sobretudo porque ainda não contratou o Fabrício Bruno, por exemplo. Porque tem esse problema na defesa que o Atlético não tem. É claro que o Paulinho precisa ser reposto. Ontem a gente falou bastante do Arthur, também não acho que seja o cara ideal. Reposição, como o Zinho falou. O Rony se encaixa melhor. O Rony sim, o Rony seria mais, não tecnicamente, mas acho que do ponto de vista da função e do que ele entrega também, do mas quanto talvez ele para o se modelo, entrega. Desculpa, antes de interromper, mas é só, sim, para o modelo de jogo do Cuca, que costuma usar esses pontos, precisa dos dois, precisa do Arthur para a direita, se possível, precisa do Rony para a esquerda. Exatamente, eu acho que assim, eu vejo um Atlético com condição de brigar por título, mas como o Zinho falou, imaginar todas as frentes, brigando em todo... Não, vai ter que, num momento, fazer escolha, porque hoje o elenco não é um elenco tão amplo que te permita imaginar fazer o que o Botafogo fez na temporada passada. Ainda assim, na boa, você escala um 11 muito forte e com algumas boas opções, obviamente, se você conseguir tirar o máximo de todos os jogadores, algo que não aconteceu na temporada passada de maneira alguma, não chegou nem perto disso. Mesmo ao chegar às finais das Copas, o Atlético não chega às finais tirando o máximo dos seus jogadores. Sim. O que o Milito faz é mudar um pouco a ideia de jogo dele mesmo, né? De ter um time mais fechado, um time que arriscava menos, sobretudo a partir do jogo contra o São Paulo no Morumbi na Copa do Brasil, tem aquela mudança absoluta e essa mudança segue até o final. Depois, teve a goleada para o River Plate, que vai ficar marcada na história, é goleada no River Plate, mas acho que de maneira geral o Atlético jogou muito menos do que poderia. E aí o que marca mesmo o Milito é a demora para olhar aquele jogo da final da Libertadores, né? Mas o Milito já é passado. Aquele jogo da decisão pesou muito contra ele. Eu acho que as campanhas que o Atlético Mineiro faz são campanhas que são trajetórias, se você reparar, essas duas trajetórias da Copa do Brasil e da Libertadores da América, são trajetórias no jogo contra o São Paulo, faz um gol 1-0 fora de casa, um gol de cabeça do Batalha no finalzinho do jogo, no jogo em casa o time joga retrancado, não sai de trás, entendeu? A gente tem que entender todo esse processo. Sim. E acho que isso acabou minando também o trabalho do Milito, que o time vai a 2 finais e não ganha as finais, porque não tinha processos. Como disse ali, o que ele tem que entender, qual é o processo do Atlético? Vai gastar alguma coisa para contratar alguns jogadores? Não vamos gastar, isso é um processo. Vamos com o que temos? Vamos com o que temos. Então, esse é um outro processo. Então, tudo isso tem que ficar bem claro, bem distribuído, e o torcedor precisa saber. Porque, de repente, o torcedor pode pensar que o Atlético vai entrar em todas as frentes para ganhar. E não é bem assim. Talvez tenha que fazer escolhas. Talvez tenha que fazer opções ao longo da temporada. Então, eu acho que esses processos precisam ser bem determinados pela direção do clube. O Zinho concordou com você concordou com o Zinho, porque você falou depois. O Zinho fala de brigar em todas as frentes, né? Só pra gente recapitular, o Atlético tá no Brasileiro, no Estadual, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né? Exato. O Atlético não consegue a vaga para Libertadores, Zinho. Você colocaria como favorito em alguma dessas competições para chegar a semi, para chegar lá na frente? Não vou nem colocar para ser campeão, porque ainda tá muito cedo para isso. Com esse elenco e com o Cuca, só pra gente fechar. Bem lembrado, aliás. Não dá pra fazer o que o Botafogo... Na Sul-Americana, sim. Também acho. Interessante. Eu acho que na Sul-Americana ele briga. Ele briga na Sul-Americana, sim. Na Copa do Brasil, no Brasileirão, ele não é o favorito. Tem elencos na frente. Agora, eu tô pensando assim, nesse Atlético que termina. Agora, confiando no potencial do Cuca, numa possível chegada de jogadores, já tem um time bom, eu acho que o Atlético
né, tem uma torcida gigantesca, ele pode incomodar, ele pode estar ali brigando. É time para brigar pela parte de frente da tabela do Brasileiro. Tem um respiro ainda na Copa do Brasil, jogo com o Fluminense, que o Galo vai muito bem, né? Na Libertadores. Na Libertadores, né? Exatamente, na Libertadores. Galo amassou aquele jogo. Parece que vai de todo jeito, a classificação para a final e vai de todo jeito, mas aí acaba desidratando. A palavra é desmobilização mesmo, e o Milito ele não consegue voltar com a equipe, não consegue trazer os jogadores de volta. O Milito desmobilizou também, não só, assim, o Milito cansou, e ele... Isso foi tratado em on e em off. Quando a gente conversava com pessoas do Galo no instante da demissão do Gabriel Milito, o que a gente ouvia de todos os lados era que o Milito está muito cansado mentalmente e ele entende que não vai conseguir mais extrair nada do time. Então, a nossa diretoria não resta nada a não ser entrar num consenso chamado comum acordo para encerrar o trabalho. Assim. Não foi um bom trabalho, foi um trabalho com alguns momentos bons, mas foi um trabalho muito inconstante, muito inconstante. E eu que eu falei no final do ano passado, e repito aqui, mesmo sendo um trabalho inconstante, se a decisão fosse apenas do clube, eu como clube pensaria na manutenção, mesmo entendendo a gangorra que foi o ano passado. Do Milito? Sim, mas eu acredito que o trabalho tinha margem para melhorar, porque tinha conceito ali. Eu não acredito que ele ia conseguir mais recuperar aquela equipe. No estágio, não, porque ele estava muito... Ele não queria mais. Mas se a decisão fosse apenas do Atlético, eu acho que seria interessante tentar fazer com que o segundo ano fosse melhor do que o primeiro, porque tinha conceito para ser. Mas o Milito entendeu que ele não aguentava mais e essa é a senha. Foi a senha para o Atlético trocar. Bom trabalho não foi. Foi um trabalho muito inconstante, com alguns instantes interessantíssimos, mas não foi o suficiente para dar um ano sólido para o Galo. Foi um ano decepcionante e o Cuca é um técnico com outro perfil. O que eles têm em comum? As perseguições individuais na hora de marcar. Agora, a maneira de jogar, a maneira de construir, são técnicos que pensam futebol de maneira bem diferente. O Milito é um cara de construção mais trabalhada, o Cuca é um cara de jogo extremamente vertical, mas é um técnico que conhece o Atlético Mineiro como poucos. Vamos falar agora... Galera, será que Júnior Santos joga essa bola toda? Vamos dar uma olhada aqui nos números do jogador na temporada de 2024. E olha, galera, que o cara passou aí por um tempo lesionado, passou por cirurgia aí e não atuou todos os jogos da temporada. Mesmo assim, os seus números são muito, muito impressionantes, galera. Na Copa Intercontinental, né, que foi aí o Super Mundial, ele fez uma partida, não fez gol nem assistência, mas também o Botafogo já chegou cansado, né, no Intercontinental. Na Série A do Brasileiro, ele fez 24 partidas, 4 gols e uma assistência. Foi o período que ele teve aí a maior parte lesionado, né, galera? Na Libertadores, ele fez 11 partidas com 10 gols, uma média de quase 1 gol por partida e uma assistência, galera. Números impressionantes aí na Libertadores, hein? Pena que a gente não vai estar nessa temporada, galera. E na Copa do Brasil, ele fez 2 partidas e marcou 1 gol. Ou seja, galera, é um centroavante que crava, é um centroavante aí que realmente pode ser aí muito interessante para o Galo. Então, provavelmente já é algum dos pedidos aí do Cuca para o reforço aí nessa temporada. O difícil é o Palmeiras, que o Palmeiras também está na jogada. Será que o Galo vai dar o chapéu no Palmeiras? É bem difícil competir com o Palmeiras, né, galera? Porque já saiu aí, né, aquela entrevista com o Muzi. A nossa situação financeira não é das melhores. Em vez da dívida diminuir, infelizmente a dívida acabou aumentando. Então, é bem difícil essa contratação, galera. Se contratar, tem que tirar o chapéu pro Vitor, porque essa contratação aí é difícil. A não ser que o Cuca ali dê uma ajudinha, consegue dar aquele telefonema que o Cuca sempre faz aí e convencer o jogador, né? E é isso. Botafogo aí com problemas de salário atrasado, premiações aí. Quem sabe, galera, pode rolar essa negociação. Mas comenta aí se o nome te agrada, se inscreva, galera, deixa o like. Vou ficando por aqui e aqui é Galo.